Olha, quem acompanhou a bolsa em 2025 viu uma verdadeira festa no setor elétrico. Parecia que todo mundo foi convidado, sabe? A gente viu papéis subindo 70%, alguns batendo até 100%, uma euforia mesmo. Mas, assim, no meio dessa festa toda, tem uma gigante, a CEMIG, que parece que ficou, sei lá, encostada na parede. Ficou de fora, né? Totalmente. Enquanto todo mundo subia, as ações dela caíam. O que está acontecendo aqui? Essa é a questão central, né? A situação da CEMIG é, assim, um caso de estudo perfeito sobre como o mercado olha para frente, e não só para o retrovisor. Hoje a gente vai investigar isso a fundo. Vamos passar um pente fino no desempenho das ações e entender a diferença que é crucial entre os papéis CEMIG 3 e CEMIG 4. Que é enorme, por sinal. E analisar esse plano de investimentos bilionário que parece ser o centro de todo esse receio. O objetivo aqui é decifrar esse aparente paradoxo. É um risco real ou, quem sabe, uma oportunidade. Perfeito. Acho que para começar, vamos botar os números na mesa porque eles dão a dimensão exata do contraste. O índice de energia elétrica da Bolsa, que é o nosso termômetro do setor, subiu, olha só, 57% este ano. 57% é muita coisa. É incrível. E aí você olha as concorrentes diretas, CPFL Energia valorizou 68%, a Copel 58%, até a Light, que a gente sabe que vive uma situação bem mais delicada, conseguiu subir 11%. Pois é, e nesse mesmo cenário, como um contraponto assim gritante, as ações ordinárias da CEMIG, a CEMIG 3, caíram mais de 3%, e as preferenciais, a CMG4, que são as mais negociadas, caíram mais de 1%. É aí que o negócio fica esquisito. Fica muito esquisito. É essa diferença que a gente precisa entender. É muito raro ver uma companhia desse calibre, sabe, um transatlântico do setor, indo na contramão de uma maré tão positiva. Isso é um sinal claro para mim de que o mercado está precificando algum problema específico da CEMIG. E o quebra-cabeça fica mais complexo quando a gente olha para os dois tipos de ação, né? Não é só o desempenho que é diferente. O preço é outro mundo. A CEMIG 3, a ordinária, é muito, mas muito mais cara que a CEMIG 4, a preferencial. Se a gente pegar aquele indicador, preço sobre valor patrimonial, na CEMIG 3 ele é de 1,4, ou seja, um prêmio de 40% sobre o que a empresa vale em patrimônio. Exato, é um ágio bem salgado. E quando você compara com a CEMIG 4, esse mesmo indicador cai para 1,08. Só 8% de prêmio. Um prêmio de apenas 8%. A diferença é brutal. E o fascinante aqui é que a razão para isso tudo tem nome e sobrenome, tag along. Certo, o famoso tag along é um mecanismo de proteção, a gente sabe. Mas na prática, como é que ele explica uma diferença de 40% no preço? Parece um seguro caro demais para algo que talvez nem aconteça. É uma ótima forma de colocar. O tag along é, na essência, um seguro. Ele garante para o acionista minoritário o direito de vender as ações dele caso o controle da empresa mude de mãos. O novo controlador, ele é obrigado a fazer uma oferta pelas suas ações também. No caso da CEMIG, as ações ordinárias, CEMIG 3, têm o tag along de 80%. As preferenciais, a CEMIG 4, não tem nada, zero. Vamos traduzir isso para um exemplo prático, para ficar bem claro para o pessoal. Vamos lá. Imagina um cenário hipotético, tá? O governo de Minas Gerais decide vender o controle da CEMIG. Aí vem um comprador e paga, sei lá, R$18 por ação para levar esse controle. Quem tem CEMIG 3 na carteira teria o direito de receber uma oferta de R$14,40 por suas ações. Que são os 80% dos R$18. Exatamente. Agora, quem tem CEMIG 4, bom, não teria direito a nada. Continuaria na empresa com um novo sócio. Esse direito de sair junto, digamos assim, é o que justifica esse preço mais alto. O mercado está pagando por essa opcionalidade. É uma porta de saída garantida. Entendi. Mas aí vem o outro lado da moeda, né? Os dividendos. Porque se de um lado a CEMIG 3 tem essa proteção, a CEMIG 4 parece ser a rainha dos proventos. Exato. E aqui a vantagem da CEMIG 4 é muito clara. Tá no estatuto da empresa. Ela tem um dividendo mínimo garantido de 50 centavos por ação. Com o preço de hoje, isso já garante para o investidor um retorno de quase 5% ao ano. É um piso. E a ordinária não tem isso. A CEMIG 3, a ordinária, não tem essa garantia. Ela recebe dividendos, claro,
mas não tem um valor mínimo ali cravado na pedra. Então a escolha é quase uma filosofia de investimento. De um lado, você tem a CEMIG 4, mais barata, com muito mais liquidez. Os dados de mercado mostram que ela negocia mais de 116 milhões de reais por dia. Nossa, é muito líquida. E ainda te dá um dividendo mínimo. Do outro, a CEMIG 3, que quase não tem negociação, né, menos de 2 milhões por dia, é bem mais cara, mas te oferece o tal seguro do tag-along. É um balanço clássico. Fluxo de caixa agora versus proteção futura. Quem investe em CEMIG 4 está focado no hoje, no dividendo, na liquidez. Quem compra CEMIG 3 está fazendo uma aposta de longo prazo, especulando com uma possível privatização que pode ou não acontecer. E falando em controle, é impossível analisar a CEMIG sem falar de quem manda lá. É uma estatal. O governo de Minas Gerais tem mais de 50% das ações ordinárias, as que votam. Isso não acende um alerta para o mercado? As prioridades do governo nem sempre são as mesmas do acionista minoritário. Sem dúvida. Essa concentração de poder nas mãos do Estado e de alguns outros grandes acionistas, tem um fundo do Juca Abdala, o BNDES, é a razão da baixíssima liquidez da CEMIG 3 que você falou. Quase não sobra ação para negociar. E sim, isso é um fator de risco que o mercado sempre bota na conta. As decisões estratégicas sobre investimento, dividendo, tudo é muito influenciado pela visão política do governo controlador. Mas aí, no meio desse cenário todo de desconfiança, acontece algo que parece ir na contramão. Esse ano, a agência de risco Moody's elevou a nota de crédito da CEMIG para o nível mais alto na escala nacional, BR-AAA. Ou seja, a empresa é vista como uma excelente pagadora. Como é que uma empresa tão sólida é tão mal vista pelos investidores de ações? Esse é o ponto que deixa tudo mais interessante. A elevação de rating diz o seguinte: se você emprestar dinheiro para a CEMIG, a chance de levar um calote é mínima. A empresa é uma rocha do ponto de vista de crédito. Gera caixa, tem ativos valiosos. O problema que o mercado de ações está vendo não é risco de quebra, é risco ao retorno do acionista. São coisas diferentes. Completamente diferentes. O credor só quer o dinheiro dele de volta com juros. O acionista quer ver o lucro crescer e ser distribuído na conta dele. E os lucros recentes não estão ajudando a acalmar os ânimos, né? O resultado de 2025 deve ficar em torno de 3,8 bilhões de reais, bem longe dos 7 bilhões do ano anterior. Exato. E é fundamental entender o porquê dessa queda. O lucro de 2024 foi, digamos, dopado. Dopado? Como assim? Ele foi inflado por eventos que não vão se repetir, principalmente a venda de participações em outras empresas, como a Light, a Taesa. O governo controlador precisava de recursos, a CEMIG gerou esse caixa vendendo ativos e distribuiu dividendos bem gordos. Só que o mercado é esperto, sabe? Ele sabe que essa fonte secou. Aquele lucro extraordinário fez o múltiplo preço-lucro parecer muito baixo, super atrativo. Agora o mercado está se ajustando para uma realidade de lucros mais normais. Mais orgânicos. Ok, então o lucro do passado era artificial, não vai se repetir. Mas o que o mercado está vendo no futuro que assusta tanto a ponto de derrubar a ação enquanto o setor todo voa? A resposta está num número: 44 bilhões de reais. Uau! Esse é o plano de investimentos da companhia para o período de 2026 a 2030. É um volume colossal, quase 15% maior que o plano anterior. Só para o ano que vem, 2026, o investimento previsto é de 6,7 bilhões de reais. Nossa, é muito dinheiro. E esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Exatamente. E só existem 2 lugares de onde ele pode sair, ou da geração de caixa da própria empresa, ou de novas dívidas. Pensa assim, é como uma família que decide fazer uma reforma gigantesca na casa. Por um bom tempo, todo o dinheiro extra que entrava é para cimento, tijolo, mão de obra. Não vai para as férias da família ou para trocar de carro. E o acionista é quem sonhava com as férias na forma de dividendos, que agora não vão acontecer. É a analogia perfeita. Se a CEMIG usar o próprio caixa para bancar esses 6,7 bilhões em 2026, vai sobrar muito menos dinheiro para distribuir. Se ela decidir se endividar, o que é improvável, as despesas com juros vão explodir, o que vai corroer o lucro lá na frente e, de novo, diminuir a capacidade de pagar dividendos.
De qualquer forma, o recado é: preparem-se, a torneira dos dividendos vai fechar um pouco. O foco da empresa mudou. Entendi. O foco agora é reinvestir no próprio negócio. Pesadamente. E o cenário para 2026 parece ser uma verdadeira tempestade perfeita, então, não é só um investimento pesado. A empresa também tem um volume enorme de dívidas vencendo no ano que vem, né? Sim. E isso levanta uma questão crucial de fluxo de caixa. O mercado vive de expectativa. O que está no preço da CEMIG hoje é a antecipação de um ano de 2026 que vai ser extremamente desafiador. Pensa no quadro. Primeiro, você tem uma saída de caixa de 6,7 bilhões para investimentos. Certo. Segundo, a empresa precisa amortizar 2,6 bilhões de dívidas que estão vencendo. E terceiro, o custo da dívida que fica no balanço está mais alto por causa dos juros. Deixa eu ver se eu entendi o tamanho do problema. Só com investimento e pagamento de dívida, a gente está falando de uma necessidade de caixa de mais de 9 bilhões de reais em um único ano. É isso. É isso. A pressão é imensa. Já vieram com uma queda relevante no lucro, no EBITDA. A própria empresa aponta as causas. Custo para comprar energia de outras geradoras aumentou, a venda de energia para grandes indústrias caiu, o que pode ser um sinal de desaceleração econômica, e, como a gente falou, as despesas financeiras pesando mais. São as primeiras gotas de chuva antes da tempestade de 2026. Exato. Diante disso tudo, a pergunta que fica é: como é que alguém, olhando para esse cenário, chega à conclusão de que a ação pode estar barata? Parece totalmente contraintuitivo. É contraintuitivo, mas é aí que entra a matemática de avaliação de empresas. Primeiro, a gente olha o histórico. O crescimento de lucro da CEMIG é bem irregular, sabe? Desde 2010, o lucro cresceu, em média, só 4% ao ano. Isso é abaixo da inflação do período. Um desempenho fraco. Bem fraco. E por ser uma estatal, com essa volatilidade toda, sujeita a esses ciclos de investimento ditados pelo controlador, uma análise prudente exige uma taxa de retorno muito maior para justificar o risco. O que você quer dizer com taxa de retorno maior? Quero dizer que para eu botar meu dinheiro num ativo com esse perfil de risco, eu não aceito ganhar o mesmo que eu ganharia na renda fixa, por exemplo. Eu exijo um prêmio. Nos nossos estudos, para uma empresa como a CEMIG, a gente usa uma taxa de desconto que é basicamente o retorno mínimo que a gente espera, em torno de 20% ao ano. A gente pune o preço para compensar o risco. Entendi. Vocês colocam a régua lá no alto. E mesmo com essa exigência toda, o preço atual passa nesse teste? É aí que a coisa fica interessante. Projetando os fluxos de caixa futuros da empresa, mesmo considerando todos esses desafios de 2026 e aplicando essa taxa de retorno exigente de 20%, nossos estudos indicam que um preço justo para a ação preferencial, a CEMIG 4, estaria na faixa dos R$ 11. R$ 11. Isso. O que sugere que, nos níveis atuais, a ação parece sim ter um desconto. O mercado, na sua ansiedade com curto prazo, talvez esteja exagerando na dose do pessimismo. Então, vamos amarrar as pontas para a gente fechar o raciocínio? A gente tem um gigante do setor elétrico, com nota de crédito máxima, que apanhou do mercado num ano de festa para os seus pares. E os motivos são claros. O lucro do passado foi inflado e não serve de base, e a empresa está entrando no maior ciclo de investimentos da sua história. Combinado com pagamentos de dívida. Exato. E tudo isso aponta para um período de dividendos mais magros. A síntese é essa. E a nossa análise mostra que 2026 será o ano do pico do estresse, o momento de maior pressão financeira para a CEMIG. E isso nos leva a uma reflexão final, que é o grande dilema de quem investe. Qual seria? A ação parece barata hoje, negociando com desconto porque a gente considera o valor justo dela. Mas será que no auge do estresse, lá no meio do ano que vem, quando as notícias sobre o caixa apertado forem mais frequentes, o mercado não poderia penalizar ainda mais o papel, oferecendo uma oportunidade de compra ainda melhor? É a eterna questão do timing, de acertar o momento certo. Exato. Mas é mais que isso. É uma questão sobre a psicologia do mercado. O mercado está sendo racionalmente pessimista ou está exagerando no pânico? Se for pânico, comprar agora, contra o sentimento geral, pode ser uma jogada de mestre. Se for realismo, talvez o pior ainda esteja por vir. A decisão de agir agora, com base nesse desconto, ou esperar a poeira baixar, correndo o risco de ver a ação subir antes. Essa é a linha tênue
entre coragem e imprudência que define os grandes investimentos. Em um ano de forte alta para o setor elétrico, as ações da CEMIG ficaram para trás, e nossos estudos buscaram entender os motivos e as perspectivas da companhia. Primeiro, o cenário. Enquanto o índice de energia elétrica da Bolsa subiu quase 50% em 2025, com empresas como a CPFL e a Copel valorizando mais de 50%, as ações da CEMIG, tanto a ordinária, CMIG3, quanto a preferencial, CMIG4, apresentaram queda. Segundo, os desafios que estão à vista. De acordo com informações da empresa, a CEMIG anunciou um plano de investimentos bem robusto de 44 bilhões de reais de 2026 a 2030. Somado a isso, a companhia tem uma amortização de dívida significativa de 2,6 bilhões de reais para 2026. Essa combinação de altos investimentos e pagamento de dívidas deve pressionar a distribuição de dividendos no curto prazo. E, por fim, a avaliação. Apesar dos riscos, a análise indica que as ações podem estar, sim, subvalorizadas. Nossos estudos apontam que na faixa de preço de R$ 11 para a ação preferencial, a CMIG4, a CEMIG oferece uma taxa interna de retorno provável de 20%, o que é considerado bem atrativo. Resumindo, a CEMIG enfrenta um período de investimentos pesados que vai impactar os dividendos, mas sua avaliação atual pode representar uma oportunidade de longo prazo. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.